Olá, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Joana. Estamos aguardando o pessoal entrar. A gente vai começar a nossa live, aguardar o professor Renato, o psicólogo e psicoterapeuta também, Roberto. Vamos aguardar eles entrar e a gente já inicia a nossa live. Olá, boa tarde, Roberto. Olá, boa tarde. Vamos aguardar o professor Renato entrar. O professor Renato Dias Martino vai estar com a gente hoje também conversando sobre esse tema, acolhimento versus diagnóstico. Vamos ver como que ele faz. O professor Renato já está entrando, vamos aguardar mais um minutinho. Olá, boa tarde. Tudo bom, Olá, professor? boa tarde. Tudo bem por aí? Tudo bem também. Tá bom. Já vamos iniciar conversando, né, sobre, eu estava fazendo a apresentação, sobre o professor, né, sobre o Roberto, sobre o nosso tema, que a gente vai estar falando sobre acolhimento versus diagnóstico, né, o que seria esse acolhimento e esse diagnóstico, esse monte de patologias do hoje, né, que a gente vem convivendo aí, o ser humano, né, a gente sabe que tem muitas coisas hoje vistas como, né, o ser humano tem se visto cada vez mais como doente, né, algo que a gente chama aí o que seria a normalidade, né, do ser humano dentro das ações, de sentimentos dele. Então, muitas vezes é visto, às vezes, tratado como uma doença, né? É mais fácil olhar como uma doença do que olhar para mim mesmo, né? Então, a gente vai estar abordando esse tema, falando, né? Eu sou a Camille, para quem não me conhece, eu sou terapeuta homeopata, faço parte também do grupo de estudos em psicanálise do GUIPA, tenho estudado, aprimorado meus conhecimentos na questão da psicanálise, junto à Jéssica Kemily, né, ao Ricardo. O professor Renato também é a questão do GUIPA, né, psicoterapeuta e escritor, e escreveu vários livros, né, dentro da psicanálise, a qual eu tenho uma grande admiração, tenho estudado bastante. Né? O Roberto é psicoterapeuta, psicólogo, né? Especialista em dependência química também, trabalha há 11 anos na área, também faz parte do GEPA, né? No grupo de estudos em psicanálise do acolhimento. Então, a gente vai estar conversando aí. Quer iniciar, professor? Eu queria iniciar agradecendo, né, Camille, o convite, né? Um tema muito bacana, um tema muito importante para a gente discutir, para trazer para ser repensado, né? É, Agradecer demais esse convite e agradecer, além disso, por estar junto do Roberto, que é uma pessoa muito querida. Você também, né, Camila? Uma pessoa querida. Obrigada. Mas, Roberto, a gente está fazendo essa parceria já faz um tempão, né? O Roberto, a gente se conheceu lá nos eventos que a gente fazia enquanto eu dava aula na Unilago, na faculdade. Então, eu promovia os eventos de sábado, né, Roberto? E a gente se conheceu lá muito tempo atrás e estamos juntos até hoje aí, né, numa parceria bacana. Então, além de ser muito bacana estar junto com vocês dois aqui, esse tema é um tema de emergência, de reflexão. É verdade. Né, hoje em dia, assim, eu vejo muita procura, né, nessa questão, até pela parte da homeopatia, mas ainda há até uma grande, eu vou dizer assim, até uma desconfiança, né, na questão da homeopatia, por ser na base natural, então as pessoas acham assim, não tem benefício, então às vezes, muitas vezes cai na questão do medicamentos alopáticos,
onde ficam naquele ciclo vicioso, né, de vários sintomas, de várias doenças, que a gente sabe, né, assim, os medicamentos, às vezes, por mais necessário que em alguns dados momentos sejam necessários mesmo a administração desses medicamentos, né, muitas das vezes as pessoas têm cada vez mais se automedicado sem saber do que estão fazendo, né, e na questão assim também, eu vou ali por uma ansiedade, então eu vou me medicar com um medicamento muito forte, o que não seria necessário, né, e acaba causando outros malefícios no organismo, né, achando que está se curando uma ansiedade. Então, muitas vezes as pessoas vêm na procura, eu quero tratar a ansiedade. E, na verdade, o medicamento, nem tanto os alopáticos e nem os homeopáticos, eles vão tratar a ansiedade em si, né, porque ela faz parte do emocional. Ela vai ser tratado ali os sintomas que essa ansiedade está causando. Né? Então, assim, muitas vezes o sujeito ele acha assim, eu estou me curando da ansiedade, então eu nunca mais vou ter uma ansiedade. E não é bem assim. Né? Essas questões emocionais, elas fazem parte do nosso viver. Né? Então, aí a gente entra nessa questão até desses diagnósticos de hoje. Né? Se for ver, todo mundo acha que é um ser humano doente. Né? Digamos assim, acho que todo ser humano hoje está bem doente. Então, a gente deveria ter como se fosse uma mega farmácia em casa, né? Para cada sentimento, seria um remédio ali. E aí, agora eu vou deixar o Roberto também falar um pouquinho. Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. Eu sou o Roberto, né, psicólogo, psicoterapeuta, integrante do grupo GEPA, né, também, estudando ali a psicanálise. Quero agradecer primeiramente ao convite, né, a ideia, a proposta aí da Camille, né, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto. Depois agradecer ao Renato, né, como ele mesmo iniciou aí, meu parceiro aí há alguns anos, né, me ajudando, me auxiliando, ensinando, né, trazendo a possibilidade para a gente pensar e expandir juntos, né. Então, muito obrigado aí, Renato, também. E vamos lá, eu acho que da questão do tema, né, quando a Camille trouxe a ideia da gente falar sobre algo assim, acho que a questão desse tema do diagnóstico versus ali o acolhimento, eu vejo como trazendo um pouco para a questão da dependência química, talvez que eu me sinto mais à vontade para iniciar aí, trazendo muito a questão do diagnóstico em si, como um problema, né, e olhando para aquela pessoa a partir daquele diagnóstico, né. Na maioria das vezes as pessoas têm buscado esse caminho, né, até que as pessoas que buscam cuidar dessas pessoas olham dessa forma, e aquelas pessoas que buscam ajuda também já buscam ajuda olhando por esse, né, eu sou um dependente químico e tal, e preciso tratar isso. E nós, assim, do GEPA, vendo ao contrário disso, né? Na verdade, a dependência química é só um desfecho ali, um sinalzinho, um sintoma, na verdade, de tudo aquilo que não está sendo olhado, de tudo aquilo que não está sendo vivido, né? De tudo aquilo que não está sendo respeitado, ele se transforma ali na dependência química, né? E aí a gente vai olhando para cada um dos outros transtornos, né? Cada um de todos esses nomes que existem aí, né? De cada um com as suas especificidades, né, e com cada uma das siglas ali, quando na verdade é uma junção de coisas não olhadas, não vistas, não faladas, né, não podendo ser sentidas no caso, né, que vai acumulando e trazendo esse resultado ali, né, na hora que a pessoa chega e busca se rotular, assim, né. Eu acho que é importante, né, assim, se vocês me permitirem falar um pouquinho, é importante a gente separar, né, dois âmbitos diferenciados, né, que assim, quando a gente fala de uma patologia fisiológica, quando a gente está falando ali de uma moléstia, uma dor, um sofrimento que tem a sua representação no corpo físico, né, é muito importante que a gente possa realmente ter a possibilidade de catalogação e diagnóstico, quanto mais preciso, melhor, não é? Equipamentos cada vez mais bem desenvolvidos, né? Medicamentos cada vez mais bem desenvolvidos para moléstias,
fisiológicas. É muito importante a gente separar isso. Ninguém aqui está falando disso, né? Então, é necessário que a gente possa desenvolver cada vez mais a ciência no sentido, né, de tratar questões neurológicas, questões hepáticas, questões urológicas, questões cardiológicas. Quer dizer, são todas áreas da medicina que necessitam de um diagnóstico cada vez mais preciso, para que a gente possa tratar isso de uma maneira dedicada, né? É muito importante deixar bem claro isso, né? Então, por isso é necessário equipamentos tecnológicos bem desenvolvidos e medicamentos bem desenvolvidos para esse tipo de câncer, né? Para esse tipo de moléstia. Agora, a questão é, quando começa a haver uma patologização, não é? De experiências naturais do ser humano. Não é? Quando a gente percebe que o sujeito vai ficando cada vez menos tolerante, cada vez com menos paciência de perceber os processos naturais do ser humano, não é? E acaba por nomear, né, de maneira a patologizar eventos que são naturais e precisam ser respeitados como tal. Né? Então, temos inúmeros exemplos disso, né? Se vocês me permitirem me alongar um pouquinho. Então, vamos pensar aí, né, no luto, né, na perda de alguém. Isso aí é padrão na minha fala, nas minhas palestras, né? O que a gente vem chamando de depressão aí, na gritante maioria das vezes, a gente está falando aí de um sujeito que não pôde viver o seu luto, não foi permitido que vivesse seu luto, não é? E isso foi se acumulando e acabou virando aí o que eles chamam hoje de depressão, quadro de depressão, não é? Então, isso vai se estendendo até alimentação inadequada, até um certo desconforto pré-menstrual. Agora estão inventando até de colocar a velhice como patologia catalogada no CID. Então, é disso que a gente está falando. Perdão me alongar, mas eu gostaria de fazer essa introdução aí para deixar claro isso, é importante. E eu acho que às vezes muitas coisas dessas já advêm já desde a infância, né? De como esse sujeito ali foi, né, criado, o ambiente familiar em que ele viveu. Então aí se denomina às vezes uma doença. Igual hoje em dia eu vejo muito assim, a criança que ela é mais ativa, que ela corre, que ela brinca, ela não pode ser uma criança, né? Ela tem uma doença, é visto como uma doença, a hiperatividade da pessoa. Eu até em conversa com o Roberto esses dias, até disse assim, o que seria, né, essa hiperatividade? É uma pessoa que ela é mais ativa. Então, seria assim, no sentido assim, então vamos pensar, se a pessoa ela for mais introvertida, ela for mais quietinha ali, ela também é doente, né? Uma pessoa que ela é tímida, ela é vista como doente, ela também deveria se tratar, né? Tomar uma Ritalina ou tomar qual outro medicamento, né? Que eles falam, porque hoje em dia é receitado muito referente a isso. Né, eu vejo até por uma experiência minha mesmo em um dado colégio que meu filho frequentou, né, como ele é uma criança mais agitada, né, no sentido assim, ele não gosta muito de ficar quieta, mas é dele, ele é uma criança saudável, é óbvio, ele quer correr, ele quer brincar, ele quer se divertir, ele quer interagir com as outras crianças. Então, é assim, dentro da idade dele, na época de 3 anos, é óbvio que ele não ia ficar sentado, quietinho, assim, olhando uma aula ali numa escola. Né? Ele quer correr e brincar. Então, assim, pela professora chegaram em mim e falaram que eu deveria levá-lo num psiquiatra ou num neurologista e deveria ter dado um medicamento para ele, né, para isso, porque a escola já não aceitaria mais porque ele não ficava sentado, né? Então, assim, será que é meu filho mesmo que é doente ou será que essas pessoas que não estavam preparadas para receber uma criança assim, né, para lidar com criança? Porque eu vejo assim, hoje em dia todas as crianças são assim, a maioria, a não ser aquelas que realmente têm algum problema neurológico, né? Digamos assim, que elas nascem com algum problema neurológico e assim precisam ser medicadas. Mas não no caso de uma criança só porque ela corre, ela brinca,
né? Ou ela tem ali um ataque de birra, o que é normal ela fazer também, porque em algum momento as crianças vão fazer birra, são todas, né? Igual eu, antes de eu ser mãe, eu via, falava assim, jamais, né? Meu filho vai fazer isso comigo, vai fazer birra. E a gente cai, né? Porque faz, não adianta. Em algum momento ele vai fazer, né? A gente paga a língua, vamos dizer assim. Porque em algum momento ele vai fazer, ele é uma criança saudável, então ele vai fazer, ele vai passar por aquela fase. Né? Agora, como é os pais que lidam com isso, como os pais vão colocar a questão do limite, ali mostrar a questão de limites para essa criança, a educação, né? O ensinar ali, né? A paciência que a gente tem que ter. Muitas vezes a gente acaba não tendo também, porque é natural do ser humano, né? Muitas vezes, às vezes assim, é o que a gente dá conta de fazer, né? A gente também tem os estresses do dia, né? As nossas questões emocionais. Então, assim, é o que o sujeito deu conta. Então, assim, não significa que meu filho é doente, né? Ele é uma criança normal, né? E até que ponto? Então, eu vejo, assim, essas questões dessas medicações entraram nessas questões emocionais numa procura muito grande, né? Hoje em dia, a ansiedade, ela é um fator normal, né, do nosso organismo. A gente fica ansioso com um dado evento, né, à medida que é. Agora, assim, à medida que ela passa a ser dentro de um fator que a gente diz, começa a prejudicar esse sujeito, é os sintomas que aparecem ali, e não é em si a ansiedade, né, é como ela está lidando naquelas questões. E aí vem muita coisa assim, também que a gente vê da questão da limitação, né, do que ela viveu lá atrás, de como foi, de como tem sido, né, do acolhimento que essa pessoa precisa ter, né? Muitas vezes essa pessoa ela tá sem norte ali, então ela se ela precisa de uma medicação, talvez, pode ser que em algum momento ela vá precisar, né, para conter aqueles sintomas, vamos dizer assim, se estiver muito gritante. Mas ela vai precisar só da medicação? A medicação vai resolver? Não, né? Eu vejo assim que ela vai precisar ir além, né, para ela aprender. Ou ela vai ficar sempre ali dependente de uma medicação, onde ela vai ficar sempre apática, que ela não vai sentir mais nada, vamos dizer assim, né? Então eu vou me alienar do mundo e aí eu não sinto mais nada, né? E ainda assim corre o risco dela sentir, porque ela vai estar sozinha, alguma coisa ela também vai sentir, né? Passando para vocês, vão acrescentando aí. Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, pode ir fazendo que a gente também vai respondendo. Eu vejo essa questão da medicação também, porque não só a questão do diagnóstico em si, ou de fazer o uso da medicação em si, é que eu vejo que o que acaba atrapalhando é que a pessoa, assim, vou voltar para a questão da dependência química só para ilustrar, é que aí a pessoa ela busca um remédio para parar de usar tal substância, né? Então, se a pessoa é ansiosa, ela, não, eu quero buscar um remédio para não ficar ansioso ou para conseguir dormir. Então, ela vai buscar uma medicação para aquele sintoma específico e acaba deixando de olhar, né, perdendo a oportunidade, acredito eu, de realmente olhar para aquilo que ela poderia melhorar, né? Às vezes o organismo ali gritando por olha para mim, né, me olha, me escuta, né? Eu acho que nosso organismo ele é perfeito nesse sentido de que ele a partir do momento que ele não está se sentindo bem, ele começa a mostrar com pequenos sintomas que não está legal, que não está bacana. E a pessoa vem simplesmente para tratar aquele sintoma, para tratar aquilo que está doendo, mas não olha para toda a causa, né? Infelizmente, várias, acredito eu, né, que as medicações elas acabam ofuscando aquele sintoma, né? De fato, ameniza, né? Ou interrompe aquilo e a pessoa, pô, vida que segue. E aí ela vai acumulando aquilo anos até que chega uma hora que não dá. Né? Chega uma hora que agora não dá mais para fugir, você vai ter que pagar aquela conta, e muitas vezes é uma conta pesada, né? Quando lá atrás ela já vinha dando todos os sinais ali que, pô, para um pouquinho, olha para você, né? Ó, repara nisso aqui, tá errado, né? Tá errado, precisa. Então, a minha grande preocupação em relação a esse diagnóstico, a essa medicação, acaba sendo isso, né? Que a pessoa perde a oportunidade de fato, olhar para aquilo que precisa ser olhado, né? Pensar aquilo que precisa ser pensado, viver aquela dor que precisa ser sentida, né? Aquela dor que precisa ser vivenciada ali de uma certa forma, é claro, com auxílio, né? Com apoio, né? Mas que precisa ser vivenciada, ela precisa de uma certa forma entrar em contato com aquilo.
Tem uma questão importante, né, Roberto? Muito pertinente a tua fala. E assim, ó, conforme você foi falando, vai abrindo outras dimensões da gravidade do assunto que a gente está tratando aqui, né? Existe desde da questão da impaciência, da intolerância do sujeito quanto àquilo que acontece com ele, né? Quanto àquilo que ele está sentindo, né? E aí, o quanto antes ele transformar isso num nome, né? Num rótulo, e passar a administrar alguma substância que possa marcar o que ele está sentindo, quanto antes ele fizer isso, tanto melhor, né? Por conta da sua intolerância. Então a gente está falando desse. Agora, tem um outro campo que vai se abrindo, né? Convenientemente, não é? Que é o campo do profissional psicodiagnóstico. Né? Dentro das universidades, dentro da faculdade, isso tem se proliferado de uma maneira muito grande. Né? Até porque, vou trazer o curso de psicologia especificamente, porque é o curso do qual eu dei aula por muitos anos, inclusive foi quando a gente se conheceu, né, Roberto? Então, dentro das universidades, a demanda, a procura por se qualificar no psicodiagnóstico, na capacidade de diagnosticar pacientes, é cada vez maior. Né? No entanto, o desenvolvimento, a capacitação do sujeito para estar junto deste sujeito que foi diagnosticado é quase que nula dentro dessas instituições. Por quê? Porque a demanda é de acolhimento, é de estar junto do outro, percebe? Dentro da faculdade, isso é muito pouco provável de ser desenvolvido. O sujeito não consegue desenvolver a capacidade de acolher o outro dentro de uma instituição ou sentado numa carteira. Né? Então, isso tem se proliferando de uma forma desigual, né? Pessoas qualificadas para diagnosticar e o status que isso traz para o sujeito, né? O sujeito se sente extremamente poderoso sendo capaz de diagnosticar, e aí ele vai diagnosticar em todos os lugares, claro, né? Ele vai diagnosticar no Facebook, no Instagram, vai diagnosticar, inclusive nós temos aí dentro da própria psicanálise, né? Um psicanalista famoso aí, que eu prefiro não citar o nome, que tem diagnosticado o presidente da República. Ele é capaz, né? E assim, não estou defendendo o presidente da República, Deus me livre disso, não é? Mas a questão é assim, o sujeito se presta a se colocar o título de psicanalista, não é? E declarando um ódio em relação a um sujeito, ele passa a diagnosticar esse sujeito do qual ele odeia. Oi? Como é que é? Você diagnostica alguém que você odeia? E ainda diz que o Freud fez isso na sua obra com o Leonardo da Vinci, com o Schreber, com outros, né? Não, o Freud fez isso com pessoas que ele admirava, não com pessoas que ele odiava. Então, o psicodiagnóstico, ele chega num nível absurdo, dentro da psicanálise propriamente dita. Hoje, inclusive, eu li até referente a isso, estava escrito, vou até ler o trechinho, coloca assim, nesse momento convivemos com um aumento das patologias, diagnósticos mal feitos, profissionais desumanizados e um conhecimento hegemônico que desconhece o ser humano e suas experiências, um caminho que não tem favorecido em nada a reflexão e a busca subjetiva do ser. Né? Eu acho que entra muito nessa questão. É muito mais fácil. Camille, pode falar. Camille, desculpa te interromper, só convidar o pessoal que está assistindo aí a digitar no Google, assim, velhice como patologia. Coloca no Google isso, porque se você ficar estarrecido da proposta da Organização Mundial de Saúde tentando catalogar a velhice como patologia. Perdão te interromper, Camille. É o que eu falei, eu acho que hoje em dia, se for ver, todo ser humano, ninguém é normal. Né? Vai ser todo mundo assim, vai ser todo mundo medicado. Deus. Você veja assim que vai ter
todo mundo sendo medicado, né? Todo mundo vai precisar de um remédio ali, acho que vai existir remédio hoje em dia para tudo, né? E que na verdade não vai fazer nada, né? Acho que não faz nenhum efeito assim se a gente não trabalhar, né? Essa questão do que realmente, até uma pessoa ali citou, é como a gente procurar, a gente tem uma dor de cabeça, então a gente só toma ali a dipirona e continua com aquela dor de cabeça todos os dias e nunca vai investigar. Então é mais fácil eu ter um alívio ali imediato, né? Ou às vezes eu me denominar ali. Tem gente que às vezes usa como fuga, né? Eu vejo esses diagnósticos, né? Então é mais fácil assim, eu tenho crise de pânico, eu sou hiperativa, eu sou TDAH, eu sou TD, não sei o quê. Até eu brinquei eu dei muita risada com a Amanda, que é a nossa colega do Guia, porque ela comentou até o que é o TOD. Ela falou, TOD pra mim é aquele negócio que eu tomo com leite. Né? Assim, porque hoje em dia existem tantos transtornos, e se a gente for ler, a gente tem tudo. Né? Você vai lendo de todos os transtornos ali, você fala assim, nossa, eu sou uma pessoa, né, muito louca, eu sou uma pessoa totalmente doente, aí parece que você até começa a sentir os sintomas, né, de tudo aquilo que você vai lendo ali. Né? Parece que você fala assim, nossa, eu já vou procurar, vou me internar. Porque você fala assim, eu estou correndo perigo, apresentando perigo para as pessoas na rua. Né? Porque, assim, qualquer ser humano, ele é falho, eu vejo. A gente é feito de falhas, de acertos, né? Cada um com a sua característica. E eu acho, assim, o que é normalidade hoje em dia, né? O que se define como um ser normal? Né? Assim, a pessoa, se ela é mais feliz, se ela é mais introvertida, se ela é mais extrovertida. Eu acho que é uma necessidade sempre de uma autocrítica e de criticar, às vezes, o outro, né? E denominar, achar um nome para aquilo que a pessoa é, do que simplesmente se aceitar e ter a limitação de aceitar o outro, que o outro tem uma limitação também, de olhar para ele como um ser humano mesmo. Então a gente acho que olha para a pessoa querendo sempre denominar-lhe uma doença, aquela pessoa é doente. Né? E o que seria, igual eu fico perguntando, o que é, né, ser normal? O que está dentro de uma normalidade? Porque hoje em dia a sociedade, ela denomina como tanto coisa normal, se você for ver, para cada pessoa é uma coisa, né? É visto como uma interpretação do que é normal. Então, a normal para mim é dentro daquilo que eu sou, dentro daquilo que eu me aceito, né? A maneira como me olho, a maneira que aquilo faz bem para mim, né? Vai ser igual para o outro? Eu acho que não, nunca é, porque a gente não é igual um ao outro, né? Então, eu acho que às vezes é muito mais fácil eu falar assim, nossa, eu me acomodo aqui, ó, eu tenho uma crise de ansiedade, e eu convivo com aquilo. Então, aí eu falo, ó, todos os meus atos agora, que eu começar a ter, porque eu tenho uma crise de ansiedade, tá? Então, você tem que meio que aceitar todos os meus atos. Mas acho que também não é bem por aí, né? Então, assim, usar como desculpa, às vezes, para cometer alguma coisa que possa atingir alguma outra pessoa, dando a desculpa, ó, eu tenho crise de ansiedade, eu sou doente, né? Então, pera lá, me desculpa aí. Na fala de vocês me veio duas coisas na mente. Eu vou tentar lembrar as duas. Eu vou falar a primeira, Renato. Esses dias eu estava assistindo uma aula falando sobre dependência química mesmo, e a professora era doutora, bem qualificada, assim, sabe, academicamente, né? Vários artigos escritos, pesquisas e tudo mais. E já acompanho ela também há algum tempo, porque na época da pós-graduação e tal, então é uma pessoa bem qualificada assim, em estudos. E aí na aula mesmo ela fala assim, não, a clínica eu tentei 2 ou 3 vezes, mas eu não dei conta. Eu não dei conta do atendimento, né? E aí é bem de encontro com o que o professor falou mesmo. Que ela se qualificou tanto, ela tem tanto entendimento, de ela olha para você e vai te enquadrar ali numa caixinha, mas fala, tá bom, agora vamos cuidar? Ah, não, peraí, isso eu não dou conta. Isso eu não consigo. Isso é demais para mim, né? Como que eu vou te tratar? Eu sei o que você tem, tá aqui, ó. Você tem isso ao quadrado, né? Não sei o que lá, tal, mas como que você vai se cuidar? Aí eu não sei. Aí você precisa procurar um outro profissional. Então eu lembrei disso na hora que o professor estava falando, que vai bem de encontro. E aí outra coisa que me vem em mente na fala é o ideal que vai criando, quando a Camille falou de normal, né? Normal não, né? De existir isso, é que vai criando um ideal mesmo do que você deveria ser, né? Socialmente falando. Então você vai, em vários momentos, se desrespeitando quando você não para olhar para você,
quando você não para para não busca uma relação afetiva ali de respeito, você começa a se questionar, porque vai gerando um ideal assim do que você deveria ser, né? Puta, eu deveria ser mais animado. Puta, eu com 20 anos deveria estar numa balada agora, né? Não, eu com 25, eu com 30 deveria estar casado, ou isso, ou aquilo outro. Se você não parar ali e se respeitar, você vai começar a se maltratar por todo esse ideal que criam em relação ao que você tem que ser, né? Com tudo, toda essa cobrança que cada vez mais eles vão exigir, eles não, nós vamos exigindo, né? Então, se você não parar ali, começar a remar ao contrário, né? Eu falei, pô, deixa eu buscar me achar, deixa eu olhar para mim, deixa eu ver a minha essência. E mais do que isso, né? Deixa eu respeitar a minha essência, né? Porque são dois caminhos diferentes. Um é você olhar para você, né? Conseguir olhar assim, ver a tua essência. Outra coisa ainda mais difícil é você conseguir se respeitar naquilo que você está sentindo como verdade, naquilo que você vê como que você sente como caminho, né? Então, são duas coisas aí complicadas, difíceis e que não tá na moda. Não é esse palavreado, mas que não tá aí no conceito, né? Roberto, só uma questãozinha assim. A gente só não pode esquecer uma coisa dentro de tudo isso, né? Nós estamos falando aqui também, né, de um sintoma, né? Então, assim, isso que a gente está tratando aqui é um desdobramento, né, de uma configuração de famílias desestruturadas, né? Famílias desestruturadas geram sujeitos intolerantes que vão gerar necessidade de diagnóstico, né? Só para a gente não esquecer isso, né? Nós estamos falando aqui, acima de tudo, da raiz, famílias desestruturadas, famílias que não puderam trazer a condição suficientemente boa para que esses filhos pudessem se qualificar tolerantemente, né, consigo mesmo e com o outro, né? E aí essa necessidade, essa demanda de diagnóstico e medicação indiscriminada vai ficando cada vez mais proeminente. Com certeza. Eu acho que já vem, igual você falou, dessa questão da desestruturação da família, né? Hoje em dia, eu acho que até meio que banalizou, né, o sentido da família, né? Eu tenho terceirizado ali sempre a educação, né? Parece que, acho que ter filho hoje em dia, para algumas famílias, não generalizando, virou até que meio assim, meio que um status, né? Como assim, como eu casei, então eu preciso ter um filho. Quando se, na verdade, o ter um filho é uma coisa assim bem... Eu vejo até por mim, não é uma questão assim complicada, mas educar não é fácil, né? Você está educando ali uma criança, você está convivendo, porque, igual eu vejo assim, eu sou uma pessoa cheia de falhas, né? Então, assim, à medida que antes de eu iniciar o meu processo de análise, né, fazendo a terapia, eu via que eu tinha muitas confusões, né? E eu acho que é nessa questão, a pessoa ela precisa ter esse acolhimento para ela também acolher a outra pessoa, né? Como eu vou acolher uma outra pessoa se eu não tenho esse acolhimento, se eu estou perdida naquilo, né? Então, assim, eu estou ali cheia de problemas, então, assim, eu vou me medicar, eu vou ter um medicamento. O medicamento, ele não está me acolhendo dentro daquilo que eu preciso, né? Ele está aliviando meus sintomas. Então, assim, minhas confusões, os meus medos, os meus traumas, vamos dizer assim, os meus emocionais, eles vão estar ali comigo sempre, eles vão andar, eles não vão sair dali. Ele faz parte daquilo do meu crescimento, né? Daquilo que eu sou. Então, assim, eu acho que vem gerando na questão dentro da família desestruturada nessa questão, né? O sujeito, ele está cada vez mais precisando do acolhimento, mas aí eu não busco muitas vezes esse acolhimento, ou às vezes eu não encontro, vamos dizer assim, né? Ou às vezes eu não estou preparada, né, para esse acolhimento, porque, igual eu sempre vejo, e até nos estudos, tudo assim, a terapia, muitas vezes a pessoa tem uma ideia de que a gente vai lá, né, fazer a terapia, a gente até tem uma visão assim, né, que o psicólogo, ele é um guru, né, ele vai entender tudo que a gente sente, ele vai dar as respostas pra gente do que a gente quer, do que a gente tem, né, vamos dizer assim,
E a gente vai sair dali, assim, resolvendo todos os problemas, com tudo da nossa vida resolvido, e a gente tem até essa imagem também do psicólogo, né? Como ele sendo um ser mais resolvido do planeta. E não é, né? Todo mundo é um ser humano, né? Que está ali precisando de acolhimento, precisando um do outro. E eu acho que o que tem faltado muito é essa questão. Eu vejo assim, até ao trabalhar como terapeuta homeopata, e estudando a parte da psicanálise, eu fiz uma abordagem que hoje eu faço até diferente, né? Eu falei para o Roberto, e tem dado muito certo, que é nessa questão do acolhimento, que vem sendo aquilo que eu estou aprendendo e aquilo que eu estou tendo, né? Ao fazer a terapia também. Então, assim, eu vejo que a pessoa tá ali, ela precisa de um medicamento, seja natural ou outro, para a questão dos sintomas, ok, mas e o que está causando esse sintoma? Então, vamos acolher. Né? E muitas vezes a pessoa me pergunta, Camille, mas o que eu faço com isso? Como assim? Né? Como assim eu vou dizer para a pessoa o que ela deve fazer? Né? Ou assim, e aí eu vou conversando com a pessoa, então ela vai vendo. E elas viram para mim e falam assim, nossa, mas você também faz terapia, né? Muitas vezes assim, eu falei, lógico que eu faço, a gente não é uma pessoa, né? Assim, perfeita. Todo mundo, né? Do mesmo jeito que você tem, né, as suas questões, eu também tenho as minhas. Então, eu acho que advém muito disso. Eu acho que as pessoas, hoje em dia, também têm muito medo nessa questão. Eu vejo que antigamente tinha-se uma visão de que quem ia em psicólogo era sempre, né, louco, né? Eu faço terapia, então eu tenho que ser louco, né? Então eu vou tomar um medicamento aqui, que no meu caso é um pouquinho mais normal, né? O medicamento vai passar. Mas não é assim, né? Tinha-se essa visão muito distorcida. E eu vejo que o acolhimento, ele entra nessa questão. Então, quando o professor relatou nessa questão assim das famílias desestruturadas, eu vejo dessa falta de acolhimento e muitas vezes só um apontamento, né? Eu acho a mãe, quando ela tem um filho ali, ela já é apontada desde o começo. Ah, você tem que amamentar assim, você tem que fazer esse assado, já uma cobrança, ou seja, ela já vai se cobrando, daquilo ela já vai cobrando do filho, né? Que ele tem que dormir a noite inteira, que ele tem que ser igual ao outro, que ele tem que fazer isso, ela tem que fazer aquilo, né? É o que eu falei lá no começo, quando na verdade cada um é de uma forma e a gente nunca vai ser igual ao outro, né? Então eu acho que falta muito essa questão do acolhimento. Até falar essa semana, esse mês parece que está sendo referente da amamentação. E eu vejo que tem muitas mães assim do meio em que eu conheço que têm falado muito sobre isso, que não deram conta, né, de amamentar ali por algum motivo, enfim, não deram conta. Então elas eram vistas assim como uma mãe má porque não amamentou o seu filho no seio, né? Sendo que assim, a gente sabe que para amamentar eu não preciso só dar o seio. Tem muita gente que vai lá e amamenta no peito, mas na questão emocional não está presente ali no filho, né? Então, assim, que seria, né, esse melhor para o filho? Eu acho que a questão emocional, você estar presente emocionalmente ali para essa criança, é o que faz toda a diferença e não só um peito, né? Porque é igual assim, a mamadeira, ela também alimenta. Né? A questão do peito ele é uma questão de alimentação, vamos dizer assim, mas como você está presente ali emocionalmente, é o que vai fazer essa diferença. Agora também significa que essa pessoa, vamos falar, ela não está disponível ali emocionalmente no começo, que ela está prejudicando essa criança? Não, pera lá, também não se cobre tanto, porque às vezes a pessoa não está dando conta, né? Então, assim, tá tudo bem, como todo mundo fala, né? Eu acho que o que a gente sempre faz é essa cobrança muito grande, porque é como se a sociedade cobrasse da gente o tempo inteiro, parece que a gente já cresce com uma cobrança muito grande de todo mundo, de todos os lados, né? E aí a gente vai se cobrando internamente muito, muito sobre isso. Verdade. Uma questão complexa, né? Porque nós estamos aí tratando de uma incapacidade, né, Camille? A gente não pode esquecer disso. Né? Nós estamos tratando aí de uma incapacidade do sujeito de se responsabilizar pela sua própria, pelo seu próprio funcionamento. Né? E aí, esses desfechos aí vão ser em decorrência desta incapacidade que, infelizmente, não há muito o que ser feito, a não ser um trabalho
lá atrás, não é? Desde cedo, né? Não dentro de uma perspectiva de querer conduzir o sujeito para cá ou para lá, né? Mas de realmente estruturar o sujeito na sua capacitação de, pelo menos, responsabilizar por si mesmo, né? É verdade. Eu acho que é por isso que vem essa muito da busca, né? Parece que as pessoas buscam muito assim no outro, o que ela deve fazer, em como ela deve ser, né? Daquilo que às vezes ela não está dando conta de ser, é como se o outro fosse falar para ela, né? Como ela tem que ser e ela fosse conseguir. E não adianta, eu acho que vai entrar aí numa cobrança interna maior, né? Porque eu não vou conseguir, então eu vou me frustrar. Então aí eu vou me frustrando e eu não vou conseguindo. Aí eu vou me frustrando, eu não vou tentando e me frustrando. E à medida eu não estou sabendo lidar com essas frustrações. Então entra naquela responsabilização, né? Na autorresponsabilização. Não, eu não dependo do outro para me dizer como eu devo ser, como eu devo agir, né? Entra na responsabilização daquilo que eu quero para mim, né? De me olhar para dentro, me acolher, saber que eu também tenho o meu momento, né? E que eu não devo ser igual ao outro, né? Eu tenho ali meu limite. Por exemplo, às vezes a pessoa ela se exige tanto em ser como o outro. Eu tenho o outro como espelho, então eu quero ser a todo momento o outro, né? E a gente nunca vai conseguir ser o outro pessoa, porque a gente é uma pessoa e o outro é o outro. Então, assim, você pode ter ali até algumas coisas parecidas. Aí entra a questão da incapacidade de acreditar em si mesmo, né? É verdade. Camille? Eu acho que é o que todo mundo tem feito, né? Eu acho que assim o que eu vejo muito das pessoas é uma incapacidade mesmo de acreditar em si, né? No seu potencial, de ter que sempre assim, o outro é sempre o melhor e as minhas qualidades elas ficam ali, né, bem escondidas. É como se tudo do outro fosse melhor. É como se o outro fosse me olhar e fosse me dar um norte melhor do que aquilo que eu mesma posso fazer por mim, né? Então, assim, eu acho que se conhecer, se auto-acolher é o princípio de tudo, né? Ter o acolhimento próprio ali também. Mas eu acho que entra muito naquela questão. O respeito. Eu acho que entra muito naquela questão também, né? Igual eu falei, como eu vou acolher se eu nunca fui acolhido, né? Então, há essa falta de acolhimento. Igual a gente fala nessa questão da medicação, eu vejo igual de muitos profissionais, é muito mais fácil eu só dar uma receita para a pessoa, né? E tudo bem, tchau e benção, eu estou ganhando ali o meu, né? Eu vejo assim, eu já passei por inúmeros médicos, né? E assim, é difícil hoje dentro da medicina você achar um profissional que até te olha nos olhos. Então, às vezes você entra ali no consultório, ele nem é 5 segundos que você fica mais tempo lá fora esperando do que dentro do consultório. A pessoa lá nem te olha nos olhos. Então você fala para ela do que você está sentindo ali, que às vezes é até confuso para você saber o que você está sentindo, né? Porque muitas vezes a gente confunde e não entende. E a pessoa te passa uma receita e nem sabe depois se você vai estar tomando, como você vai estar, se você está viva, se você teve reação com aquela medicação ou não. Não sabe, né? A gente não tem esse acompanhamento, esse acolhimento, né? Então eu vejo assim que as pessoas cada vez mais precisam desse acolhimento, né? Eu quero me sentir assim acolhida, eu quero saber, né? Eu preciso de alguém ali comigo, andando junto comigo, né? Alguém que não me aponte só, que não me medique somente, mas que esteja ali caminhando comigo, porque eu estou me sentindo perdida, né? Eu acho que principalmente agora na pandemia muito se acentuou por conta disso, porque nós fomos impostos numa situação em que a gente teve que se afastar das pessoas, né? Então, assim, hoje eu não posso ter contato com o outro. Nossa, eu tô sozinha, né? Então, como assim? Né? Ou então aquelas pessoas que eu convivia na minha casa, que muitas das vezes eu nem conhecia, eu passei a conhecer um pouco mais, né? Eu passei a ter que olhar um pouco mais ali para aquelas pessoas, porque agora eu estou convivendo mais com elas dentro de casa. Então, onde muitas vezes começaram-se os conflitos, né? Porque eu não dou conta, eu não estou dando conta de me acolher, como é que eu vou acolher os problemas do outro? Né? Como é que eu vou olhar para o outro? Então, entra aí todo mundo pode falar. Eu vejo essa questão do que você trouxe também,
eu acho que essa questão da restrição, né, da convivência naquele período ali, ela evidenciou muita coisa, né? Ela trouxe muita coisa assim que no dia a dia a gente trabalha 10 horas ali, aí corre, vai para o curso, aí de lá vai para a igreja, de lá vai para o cinema, e aí na terça você vai jogar bola, na quarta você tem bilhar, na quinta. Então, assim, a vida é uma maravilha, né? E você está sempre utilizando do álcool ali também para. Pô, se eu não estou sentindo que está bem, o álcool vai me dar certeza de que está tudo ótimo, né? Porque eu fico feliz. Então. E aí, de repente, você precisou ficar em casa, né? Alguns com marido, mulher, um filho, e outros só marido e mulher, né? Então, assim, e aí você precisou olhar para a tua vida mesmo, né, cara? E falar, meu Deus. Meu Deus. Então, quem já vinha ali cuidando das relações, né? Quem já vinha se cuidando, vivendo uma coisa mais real, né? Vivendo a vida tal como ela é, ainda teve um choque menor ali, né? Agora, quem estava sempre fugindo da realidade, buscando ilusões, né, buscando outras coisas ali, foi e está sendo, né, de fato muito difícil. Mas tem outra coisa que você colocou ali, da questão do médico, né? Quantas vezes, né, você começa a falar e o médico, ele termina o que você está falando já para encerrar ali o assunto, já para chegar com a tua medicação. E o tanto que isso é frustrante, mas eu vejo por outro lado também, das pessoas que realmente buscam isso. Não buscam porque querem, assim, mas assim, não, eu só quero voltar a dormir, eu não quero falar de mim. Né? Às vezes eu vou lá no Roberto e ele quer saber, né, como que eu estou, como é que foi a minha semana, e como é que tem sido as minhas relações, né, como que tem sido as minhas vivências. E eu não quero falar sobre nada disso, eu só quero remédio para eu dormir. Eu vou tomar ele às 9 horas e 10 horas eu estarei babando. Né? Então, assim, eu acho que vai de encontro, assim, esses profissionais vai de encontro com o que talvez o grande público ali quer, né? Acho que muitas das pessoas não estão ainda... Não é que não estejam disponíveis, eu não sei se a palavra é essa, mas tá fugindo de não, si eu mesmo. não quero falar sobre isso, né? Eu não quero tocar nesse assunto, eu só quero dormir, né? Na verdade, não dão conta, né, Roberto? Né? Não dão conta, pode até querer, de si mesmo. Fogem de si mesmo, né? Na verdade, é uma fuga de mim mesmo que eu não consigo, né? Porque eu tô ali comigo mesmo o tempo inteiro. Né? É difícil a gente fugir de si mesmo, né? Então, como assim, uma hora eu vou estar dormindo, ok, então, mas eu vou dormir o tempo inteiro, porque eu dormi 24 horas, né? Porque uma hora eu acordo e eu vou estar ali comigo. E aquilo que eu tô sentindo vai estar ali comigo, né? Meus pensamentos vão estar ali, minhas emoções vão estar ali, e aí, como que é? Né? Eu não consigo. Então, assim, eu vejo que é uma pessoa que ela vai ter que dormir 24 horas, né? Para se desligar ali. Ou encontrar outras formas, né? Na hora que eu não tô dormindo, eu tô bebendo. Na hora que eu não tô dormindo ou bebendo, eu tô comprando. Né? Na hora que eu não tô bebendo. E aí eu vou buscando esses afastamentos, né, de mim mesmo, assim, né? Me deixando cada vez mais distante, assim, daquilo que, de fato, eu preciso olhar. É aí onde você entrou nesse assunto, é aí onde geram os transtornos, né? Os transtornos de ansiedade, os transtornos de compulsão, aí vem os diagnósticos aí, né? Ah, você não está dormindo, né? Você tá com muito problema de insônia, ah, você está comprando demais, ou você está com compulsão por compra, ou você está lavando a mão demais, ou você está com toque, né? Então é assim, entre as compulsões, né? Todas essas síndromes aí de hoje, né? Ou você está agitado demais, ou você está hiperativa, né? Você está com falta de atenção, você está com déficit de atenção, você é TDAH, você é TD não sei das quantas, e vai por aí, vai. Né? Onde entra todas essas questões das síndromes, que aí você vai, né, nesses especialistas, eles vão te diagnosticar assim. Né? E, na verdade, assim, o que está por trás de tudo isso? Né? Quem sou eu por trás de tudo isso? Eu sou uma síndrome, então. Né? Eu sou um ser humano síndrome, eu já não sou um ser humano, né? Eu sou uma síndrome, eu me defino por ser uma síndrome, né? Um transtorno. Eu já não sou a Camila, eu sou um transtorno, então. E aí onde vai? E aí o acolhimento entra onde nisso? É aquela coisa, né? A gente está falando de duas instâncias distintas, né? A gente está falando de saber e de estar sendo, né? O acolhimento está na perspectiva do estar sendo. Se o sujeito não é capaz de
de estar integrado naquilo que ele está sendo, né? Ele não está integrado na sua própria verdade, ele não vai ser capaz de acolher. No acolhimento não existe falsidade, né? Não existe a possibilidade de dissimular acolhimento. Ou você é capaz de acolher, ou você não é capaz de acolher. Né? E agora, já dentro da perspectiva do diagnóstico, é o saber sobre. E aí o saber sobre pode ser aprendido dentro de uma faculdade, de um curso online, ou seja lá o que for. Né? É verdade. Hoje até o professor postou uma frase que eu gostei bastante, eu acho que cabe dentro bastante do assunto que a gente tem falado, que fala assim: a psicanálise consiste numa grande procura, a busca pela verdade sobre si mesmo, uma verdade da qual nunca seremos possuidores, mas que tem o nobre propósito de nos guiar. Sendo assim, a verdade é a orientação e não o objetivo. Isso aí. Eu acho que disse tudo essa frase. Eu amei essa frase, eu acho que coube muito dentro do nosso contexto aqui do que a gente vem falando, né? Eu acho que é aquela assim, né? O ser humano cada vez mais busca por algo, né? E na verdade eu acho que o que todo ser humano poderia olhar e acolher é a busca de si mesmo, né? O olhar. A verdade é aquilo que você acredita ser, né? Eu acho muito assim, a verdade é a minha verdade, mas ela não vai ser a mesma verdade que a do professor, por exemplo, que é a verdade do Roberto, né? A realidade ali de cada um, né? O olhar para si é difícil, olhar para si é muito difícil, né? Eu olhar para aquilo que me dói, eu tocar lá dentro do que me dói, né? Eu entrar em contato com essa dor, igual eu sempre escuto, né, da minha terapeuta da Jéssica, eu vou falar dela aqui muito bem, porque, nossa, eu falo que eu não vivo mais sem, já é um contrato vitalício, vou dizer assim. A terapia, ela não é algo que você sai dali olhando flores, né? A terapia, ela é uma questão, você entrar em contato com a dor, então, assim, é difícil, né? A terapia, ela dói, né? E muitas vezes a gente não dá conta, então acaba saindo por quê? Porque eu não quero ouvir aquilo que me dói, né? É mais fácil eu ali pegar um remedinho, eu tomo, me engano e tudo bem, né? Então, assim, entrar em contato com a dor, ver que aquilo que está me doendo, ficar olhando para aquilo, não é fácil, né? É muito difícil a gente estar nesse um processo, é difícil, né? Tem pessoas, logicamente, que igual o professor falou, não está preparado, né? Não consegue lidar. Tudo bem, né? Mas em algum dado momento, talvez, essa pessoa ela vai se dar conta, né? De que hora que ela, ou não, né? Vamos dizer assim, de ter que olhar para si. O ideal seria que todo mundo conseguisse, né? Eu falo assim, nossa, seria bom se todo mundo fizesse, né? A terapia, se tivesse essa questão do acesso à terapia, essa visão. Eu acho que a humanidade seria bem diferente, né? Igual o Roberto pontuou, muitas vezes muitas pessoas olhavam, acho que a questão da dependência química só como, o sujeito, né, entra nessa porque quer, porque, vou até usar um termo aqui que sempre falo, me desculpa aí a palavra, todo mundo, mas, é porque é vagabundo, porque é da rua, né, porque tá nessa porque quer, né, ou qualquer outra limitação que o outro tem, né, mas acho que a gente precisa mais olhar o ser humano, ele como um todo, né, no sentido assim, que cada pessoa tem sua limitação, que ela está ali, ela tem as dificuldades dela, né, o jeito dela, acolher essa pessoa e não apontar, né? Então, teve até uma frase, eu não sei quem falou, ou alguém que fez, à medida que você aponta com um dedo, tem 3 apontando para você, né? Então, assim, apontar menos o outro, né? E acolher mais. Às vezes, aquele outro, ele só precisa ser ouvido, né? Ele não quer que você fale, ele só quer falar, né, de si, só quer ser ouvido ali. Só quer colocar para fora. Tem uma palavra que a gente está usando aí e que é completamente inadequada também, né, Camila? Me perdoa aí te interromper, né? Que é a questão do remédio, né? Então, muitas vezes a gente está chamando de remédio alguma coisa que não é remédio, né? Remédio, a palavra remédio, ela tem a origem ali no latim, né? Quer dizer novamente, e medere, né? Remedere, né?
remediar, quer dizer, curar novamente, né? Então, muitas vezes o que o sujeito está tomando não é um remédio, não tem a função de curar, tem a função muitas vezes de mascarar, de esconder, de cobrir, né? Então aí a gente teria um outro conceito para ser usado aí, não de remédio, porque o remédio é aquilo que você toma com a intuição curativa. Perfeito, professor. É o que eu mais vejo, né? Que é igual muita gente fala, que fica num ciclo até vicioso, né? Eu tomo um dado medicamento ali, mas aí aquele medicamento tá me aliviando tal sintoma que eu tô sentindo, mas ele já começa a me fazer um malefício. Né? Eu acho que entra em outras questões que eu sempre pontuo, né? Não vou colocar aqui, vamos lá, deixar para lá. Daquilo. Mas eu vejo assim, o mercado, né? Tá aí, é feita essa questão do mercado, a gente vive nessa questão. Eu acho que as pessoas precisam olhar um pouco para isso, né? Daquilo que causa mal. Então não adianta eu tomar algo aqui que vai me trazer um malefício ali na frente, porque ele tem, né? Muitos desses medicamentos têm contraindicações, né? Tem essa questão de outros efeitos que causam no organismo, então assim entra naquilo, eu não estou me curando, né? Eu só estou entrando num ciclo de doenças, eu vou dizer assim, né? E aí, por aí vai. A gente já está dando o nosso tempo, infelizmente, é um tema bem extenso, né? Gostaria de ficar aqui a tarde toda. Queria agradecer imensamente, novamente, pela presença do professor, algo que a gente admira tanto, tem o maior respeito e carinho, né? Pela sabedoria, por sempre compartilhar os ensinamentos com a gente, tá aí dando um norte bem bacana pra gente, todos. Eu acho assim, eu tenho só imensa gratidão ao Guepa, quando eu conheci, pude, né, agora, posso agora estar fazendo parte de grandes estudos, eu acho assim, que eu não tenho nem palavras, assim, do conhecimento que eu venho tendo, né, de como trabalhar, eu acho que é um conhecimento e um estudo que a gente tem que fazer, assim, pro resto da vida, né, porque eu acho que ali a gente vai se conhecendo e o se conhecer, ele nunca termina, né, porque a gente é um ser que está sempre em mudança, né, o ser humano, ele está mudando constantemente, então eu acho, assim, esses estudos deveriam ser eternos. Oi? É um reconhecer. Isso, verdade. Então, imensa gratidão por ter aceitado assim, o nosso convite. Né? Agora eu passo a palavra para vocês encerrarem aí. Quero agradecer a quem agradece sou eu, né? Toda a dedicação, toda a consideração, o carinho, né? Isso é uma troca que a gente necessita, né? Na nossa vida afetiva, emocional. Então, esse carinho recíproco aí, né? Essa troca saudável aí de afetos, né? Isso nutre a gente. Né? Então, agradeço muito bem mais essa proposta aí para a gente estar junto aí, agregando tantas reflexões que a gente tem feito dentro do GEPA, né? Muito agradecido. Bacana. Agradecer também, quero agradecer a Camille, né, pela proposta, pela ideia. Muito obrigado. Ao professor, então, né, uma honra poder estar fazendo essa live agora, né, depois de tantos anos acompanhando, depois a gente podendo estar junto na análise em si, né, depois nos estudos, como a Camille colocou algo, esse estudo que agrega profissionalmente, mas além disso, né, agrega na nossa vida, assim, na minha e da Camille, né, então nem se fala, né, na nossa vivência como marido, né, e mulher, como pais, como pessoas, como seres humanos, então assim, o tanto que o Guepa vem nutrindo isso e, consequentemente, lá no final, vem nutrindo a nossa profissão. Ele vem nutrindo de todas as formas, assim, e lá no finalzinho ele vem nutrindo a gente enquanto profissional. Então, assim, uma honra imensa estar aqui nesse momento. Muito obrigado mais uma vez à minha esposa e ao Renato, grande amigo aí. E agradecer a todos também, né, que assistiram aí. Ficou uma conversa de vocês, mas agradecer a todos ali que participaram, né? Grande abraço aí a todos. Obrigadão mesmo. Obrigado. Quero agradecer a todos que assistiram, a todos que vão assistir depois. Espero que possa ter aí clareado um pouco a dúvida de cada um. Se alguém tiver alguma dúvida depois, quiser estar entrando em contato conosco, pode mandar lá em inbox que a gente vai estar conversando. Talvez a gente não vai ter todas as respostas, né? Porque a gente não tem todas as respostas do mundo.
né? Eu acho que o que a gente sente, a gente pode estar falando e a gente pode estar sendo ouvido, né? Então aqui vocês, tenho toda a certeza que aqui vocês vão ter todo o acolhimento para estar sendo ouvidos, né? Então tem igual muitas vezes as pessoas perguntam, mas que é isso? O que eu faço com isso? Então não se preocupe com o que é isso e o que eu faço com isso, né? Se acolham, preocupe-se em talvez expor e a gente vai estar preocupando em ouvir vocês, né? Acolhendo e ouvindo vocês. Um beijo, um ótimo final de semana para todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Namastê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.